Sejam muito bem-vindos a mais um Healthcast Alpha. E hoje nós estamos aqui com um convidado também muito especial, que é o Dr. Maurício Verotti. Ele é urologista. Dr. Maurício é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP e urologista pela Faculdade de Medicina do ABC. E ele é membro titular da Sociedade Brasileira e da Associação Americana de Urologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Maurício. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a minha especialidade, sobre a saúde masculina, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo mundo ao final desse podcast. É, e o tema de hoje ele é bem legal, né. Sim, É, o tema de hoje é por que os homens não gostam de ir ao médico. Então eu vou começar com uma pergunta aqui, doutor Maurício, que é exatamente essa: por que os homens não gostam de ir ao médico? bom, na verdade o verbo, né, correto não deveria ser gostar, né, e sim precisar, né. As pessoas precisam se cuidar, pessoas precisam, de médicos. Porém, os homens são particularmente resistentes ao autocuidado, e isso tem, algumas razões e muitas consequências. Ao contrário da mulher, aonde há na história de vida um evento que é a menarca, aonde a menina é introduzida aos cuidados médicos, né, levada muitas vezes pela mãe, pela tia, pela irmã mais velha, né, ao ginecologista, e a partir daí ela já vai seguir, os seus exames preventivos periódicos. No homem não há esse marco, isso é um fator. Além disso, estruturalmente falando, o homem, perdão, ele, tem o mito do sexo forte, né, onde o homem ele é treinado para ser corajoso, provedor, invulnerável, e o autocuidado, o adoecimento muitas vezes é visto como um sinal de fraqueza e também algo, pertencente à esfera do feminino e não do masculino. Isso é cultural, né. Isso é cultural, e o que é cultural e estrutural demora para ser mutado. Então isso é um trabalho de formiguinha que cabe a nós médicos e aos membros da família, eh, procurar mudar. No mundo isso, doutor Maurício? O os homens em geral no mundo ou não? Tem uma prevalência maior em determinados países? Eu acredito que sim, eu acredito que isso é um fenômeno mundial. Vejo também, eu tô na urologia há praticamente 20 anos, vejo alguma mudança, ok? Ainda tem muito homem que vem à consulta dizendo: "Doutor, eu estou aqui porque a minha mulher marcou a minha consulta". Mas alguns vêm com a mulher, alguns vêm com a filha, né? Mas muitos vêm porque marcaram a consulta, ok? E grande parte deles estão na consulta, para também fazer, a sua prevenção, a sua manutenção preventiva, vamos dizer assim. Então, vejo alguma evolução nos últimos anos, mas é um caminho longo a se percorrer que, deve ser, cultivado, e esse autocuidado. É, essa questão da medicina preventiva que há tanto tempo, né, a gente já tem essa, né, tanta discussão sobre isso, a importância da medicina preventiva, como é importante, né. Mas legal saber que você tá vendo já tá vendo alguma melhora aí, né, uma mudança aí nessa cultura machista, né, Sim, nesse cenário. nesse cenário, né. Legal. Como a prevenção e a detecção precoce de problemas urológicos podem beneficiar os homens? E aí a gente faz um gancho com uma outra pergunta: quais são as consequências de não buscar cuidados médicos quando surgem os sintomas? Perfeito, né. Bom, se o homem ele não gosta de ir a médicos, não espere que quem não vai a um médico vá a vários.
Nesse conceito, eu vejo o papel do urologista como vital, fundamental. O urologista, antes de qualquer coisa, é médico, ok? Então, nós temos uma oportunidade ímpar de eh, promover a saúde desse público que nos busca, de detectar de maneira precoce algumas condições de risco e de corrigi-las, ok? O papel da introdução do homem no serviço de saúde pela mulher, pela filha, ele é preponderante, mas o urologista ele não pode perder essa oportunidade, tá? De fazer uma belíssima consulta médica, tirar uma boa história, examinar, pedir os exames de maneira ordenada, ok? Hoje existe uma cultura completamente errada de que excesso de exame é igual a excesso de zelo. Isso é incorreto. Excesso de exame é igual a excesso de gasto, muitas vezes desnecessário, e de canalização de energia para um local errado, para ser eufêmico, sem dizer muitas vezes aí os conflitos de interesse que existem nessa questão. E o que que aconteceria, né, se os homens, ou o que acontece quando os homens eles buscam o médico diante de sintomas? Eu costumo comparar o nosso corpo como um carro, e eu acho que essa analogia é muito interessante para o público masculino. A gente leva o nosso carro para as nossas revisões e não necessariamente o painel está mostrando alguma luzinha vermelha acesa, ok? E não raramente, quando a gente leva o carro para manutenção, a gente tem algumas surpresas desagradáveis, né? Olha, ainda bem que você trouxe, vai custar tanto, mas se você não fizesse isso agora, talvez daqui 2, 3 mil quilômetros você tivesse que fazer o motor, tivesse que trocar o disco do freio e por aí vai. Então, a não detecção precoce, ela vai implicar em doenças, né? E, além disso, ela vai também implicar em piores desfechos em saúde, ok? Essa analogia é muito boa, né, Eu particularmente gosto, eu acho que fica fácil de de entender, entender, porque né? os homens gostam de carros, né. No nosso país, os homens eles vivem em média 7 anos menos do que as mulheres, Olha, né? essa estatística já é antiga, hein, Sim, esse número, hein, e ela esse persevera. índice. É. Ela persevera, né. Razões dessa maior mortalidade no público masculino, né. Bom, o que mais mata no mundo moderno são as doenças cardiovasculares. Os fatores de risco para essas doenças, eles são conhecidos na sua maioria e eles são mais prevalentes no sexo masculino, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo, hipertensão não tratada de maneira adequada, Diabetes também, né. diabetes, estresse, ok? Além do homem não buscar o serviço e não ter a detecção, quando ele tem, via de regra, ele adere menos aos tratamentos. Então, muitos desses fatores de risco, eles vão implicar, como medida, de tratamento efetivo em mudança em estilo de vida, em hábitos alimentares. Isso não necessariamente vai ser prazeroso, né? E isso não aparece a curto prazo. Você ter o colesterol elevado no exame do laboratório não te traz sintoma, te traz problema, ok? Então, você deixar de comer o que você gosta, do tanto que você quer e tudo mais, às vezes é um pouco difícil para a pessoa de ambos os sexos entender, mas a compreensão da mulher, via de regra, parece ser um pouco melhor aí do que a do público masculino. É, então, será que as mulheres são mais inteligentes que os homens, talvez, né? Eu não vou entrar em polêmica, mas não vou discordar de você, mesmo porque eu tenho a minha em casa e não sou louco o suficiente para isso. Adorei, adorei, você está certinho. Só para a gente complementar, doutor Maurício, dentro dessa mesma pergunta, né, quando a gente falou sobre prevenção e detecção precoce, né, de problemas urológicos, como podem beneficiar os homens, né, eu queria que você falasse um pouquinho do perfil do teu trabalho, que seria, na verdade, o perfil de um urologista, né, como de uma maneira mais global, né, ou seja, ele não vai ver simplesmente os problemas urológicos, mas ele vai estar direcionando essa pessoa, né, esse paciente, se tiver necessidade de estar, levando aí, né, encaminhando para uma outra especialidade.
é legal você falar sobre isso. Sim. O urologista, ele tem como apelo, né, muitas vezes, o rastreamento do câncer de próstata, né. Então, o homem acaba marcando a consulta sem sintoma, ou sendo estimulado para isso por conta disso, né. O câncer de próstata é uma doença de ampla prevalência populacional, com grande sofrimento e mortalidade, e passível de cura, né, atualmente com métodos minimamente invasivos até de tratamento, quando detectado em fases iniciais, ok? Eu costumo dizer que a gente tem a bala de prata na nossa mão, porque a entrada, no consultório urológico muitas vezes é por esse motivo. Mas a gente tem o dever de lembrar que a gente é médico, de fazer uma boa consulta médica e, triar os problemas dos pacientes, fazer diagnósticos, busca ativa por situações de risco, como, por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, o alcoolismo, o estresse, né? Iniciando alguns tratamentos até fora da nossa área e encaminhando para outros colegas quando necessário, né. Eu acho que a consulta médica, ela deve anteceder a consulta do especialista, não só na urologia, mas em todas as especialidades médicas. A gente não Perfeito. pode perder a nossa essência. É aquilo que a gente estava falando nos bastidores, né, medir a pressão. Doutor Maurício, o que faz um urologista? E tem uma pergunta aqui que veio do Gilberto, das redes sociais, que é: a partir de que idade é importante procurar um urologista? Ok, então vamos lá, o que que a gente faz, né? O urologista, ele é o médico especialista no sistema urinário do homem e da mulher e no sistema genital do homem. Para ser urologista, a gente precisa ser médico, são 6 anos de estudo. É fundamental que a gente faça como pré-requisito cirurgia geral, mais 2 a 3 anos, e mais 3 anos de urologia. Então é uma formação bastante ampla, né. O urologista, ele cuida de pessoas de ambos os sexos e de todas as idades. A nossa especialidade tem interface com praticamente todas as especialidades em saúde. Eu vou citar rapidamente o que faz um urologista. Então, em criança, cuida de malformações, de fimose, de testículo fora da bolsa, de criança que perde xixi na cama. Mulher vai ao urologista? Sim, vai ao urologista. Por quê? Mulher tem incontinência urinária, infecções urinárias de repetição, os tumores genito-urinários, né, eles são comuns nas mulheres e nos homens na parte urinária. Então, tumor de rim, tumor de bexiga, né, tumor de ureter. A parte oncológica do homem, né, o câncer de próstata é uma grande atuação e exclusiva do urologista dentro das especialidades cirúrgicas na medicina. Cuidamos também, dos cálculos urinários, né, que são causa de grande sofrimento e de ampla prevalência populacional, das disfunções sexuais masculinas, dificuldade de ereção, distúrbios da ejaculação e do orgasmo, do libido, ok? Então a gente trata de muitas doenças em muitas pessoas e de doenças com grande prevalência populacional. A nossa especialidade também, ela prima por, cirurgias minimamente invasivas, cirurgias endoscópicas, cirurgias com auxílio de plataforma robótica, emprego de tecnologia, né. A urologia é uma especialidade, apaixonante, na minha opinião. Eu sou para lá de suspeito para falar sobre isso. Acho que foi uma das grandes escolhas da minha vida. Eu sou entusiasta da minha especialidade de profissão e eu aconselho a todos os jovens médicos que vêm me perguntar sobre isso. Inclusive, é uma das especialidades mais procuradas e concorridas. Nossa, que interessante, né. É. Muito interessante. Muita gente pergunta e não sabe o que a gente faz ou acha que o urologista faz basicamente
rastreamento de câncer de próstata, Exatamente. não é É, a verdade? maioria das pessoas acha isso. É, ou que Exato. ele é um médico exclusivo, quer dizer, dos homens, óbvio, né, porque se acham que ele faz só rastreamento do câncer de próstata, já vão achar que é exclusivo dos homens, ou que ele não faz só isso, mas que é um médico exclusivo, para homens, né, e não é Exatamente. bem assim. Descobre quando tem algum tipo de problema e que fala: "Não, esse problema você precisa procurar um urologista", É, né. exatamente. É, Putz, mas urologista é urologista. homem? Não É, é não é não é só para homem, não, não é. é, Né, é. então, a segunda pergunta, né, do Gilberto, e a partir de que idade então, né? A gente está falando que o homem não vai ao médico, que tem que ir ao médico, que o urologista tem a possibilidade de assumir esse papel, outros especialistas também. Bom, vamos lá. Na verdade, eu acho que o link com o sistema de saúde, ele deve começar já no pré-natal, ok? Existe uma métrica do Programa Nacional de Atenção à Saúde do Homem, que é o incentivo ao aumento do vínculo paternal, ok? Do homem participar ativamente já na gestação, de ter uma boa ligação com o filho ao nascimento, ok? Na primeira infância, o pediatra ele deve encaminhar para o urologista algumas situações. Eu acho interessantíssimo a avaliação da genitália aí ao redor dos 2, 3 anos, ok? Depois, na adolescência, a gente tem um papel bastante importante na orientação sexual, na fiscalização, por exemplo, da vacina do HPV? HPV, ok? Muitas vezes acaba passando em branco, né? O adolescente, ele é, por vezes, aí um pouco preterido aí do sistema de saúde, em especial o menino, porque a menina já menstrua e já está no ginecologista. O menino é grande para ir no pediatra e pequeno para ir no clínico, Faz todo sentido o que você está né? falando. Então, o urologista ele tem esse papel também junto com o ebiatra, né, que é uma subespecialidade na pediatria, vamos colocar. As orientações sexuais, né, hoje uma questão muito importante aí que é a pornografia, né. Hum. Depois, na idade adulta jovem, ele pode assumir o papel aí de prevenção e de rastreamento de algumas doenças e, atender algumas demandas também. E a partir dos 50 anos para todos os homens e 45 anos quando é negro ou tem câncer de próstata na família, aí o homem deve buscar o urologista pro rastreamento do câncer de próstata também, aproveitando isso e fazendo a sua consulta periódica aí, em geral anual, mas que pode ser eventualmente necessário um intervalo de tempo um pouco menor. Eh, existem homens que têm câncer de próstata antes dessa idade? Existem, existem. Mas a questão, quando você fala em rastreamento de algumas condições, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, né? Para você fazer uma detecção de um câncer de próstata fora daquela área de prevalência, você teria que expor um número grande de pacientes a um rastreio, ok? Uma grande parcela desses indivíduos teriam falsos positivos que deflagrariam exames, por vezes invasivos, como uma biópsia, entendeu? O câncer de próstata também, Andréia, ela é uma doença que ela tem uma latência razoavelmente grande. Então, você tem uma janela de tratamento, né? Então, a gente deve fazer o rastreio naquela faixa da população onde é mais fácil que você detecte. Senão, você vai ter que expor muita gente a teste para pouco benefício e talvez você seja mais maléfico do que benéfico. Eu costumo rapidamente, dando um exemplo, se você precisa de um centroavante para o teu time, é melhor você procurar na Argentina do que no Afeganistão. Por quê? Porque no Afeganistão não se joga futebol, basicamente isso. Com Então, certeza. um dos critérios para um rastreamento de uma doença é a prevalência. Perfeito. A gente podia fazer um programa relacionado a câncer de próstata, Ah, não, né. isso aí vai bem. Falar de robótica, Sim, sim, seria sim. bárbaro, Mas isso aí né. vai longe. Olha, tá Isso pré-agendado aqui, isso aí tá. vai longe. Tem uma pergunta da Elaine aqui. Eh
Percebo um número significativo de homens com disfunção erétil e até bem cedo, antes dos 40 anos. Seria devido ao estresse da vida atual ou um problema hormonal? Bom, vamos lá. Hormonal, difícil nessa fase da vida. Existem, claro, distúrbios hormonais que vão, cursar com disfunções sexuais, seja do desejo, seja da ereção nos jovens. Isso deve ser triado sim, né, na consulta, devem ser feitos alguns testes. Mas o principal motivo, para essas disfunções acaba sendo psicogênico, né. Nesse contexto, vão se inserir as ansiedades de alto desempenho, né, expectativas irreais, e eu vejo como um agravante, nesse cenário, a pornografia. O problema não está na pornografia em si, né, isso faz parte do imaginário humano, vamos colocar assim, não adianta a gente jogar, pedra na lua, isso sempre existiu. A questão é que a internet, ela turbinou isso daí, através de acessibilidade, gratuidade, privacidade. E o problema não está no consumo, o problema está no abuso e na criação, né, de expectativas totalmente irreais, né? Em especial em jovens que ainda estão com uma plasticidade aí cerebral gigantesca. Então aquilo que ele vê na palma da mão dele não é o que ele tem no, corpo a corpo, no rosto a rosto, né, no olho, né? Outra, a pornografia não vai falar para ele se ele foi bom, se ele foi rápido, se estava mole, se estava duro, como é e como é que não é. Ele não A pornografia não me julga, entendeu? Entendi. Então, Nossa, que às loucura, vezes, não na sabia que isso era hora um problema tão do sério. muito, muito. Que E loucura às isso. vezes, na hora do relacionamento interpessoal, acaba tendo esse tipo de problema. O problema não ser orgânico, Andréia, não faz dele menos importante. É verdade, com Ok? certeza, O psicológico. problema orgânico, ele deve ser triado. Eu costumo dizer que nas disfunções sexuais, o problema psicológico ele sempre vai estar presente, sempre, sempre, em 100% dos casos. Ele pode ser primário e seguramente ele vai ser secundário. Quem não tem boa performance já entra em campo perdendo de 2-0. Entendi. Nesse aspecto, se insere a importância da abordagem multidisciplinar, né. A gente não faz, tudo sozinho na nossa vida. Esse alerta, hein, com relação à pornografia, olha, te confesso que eu não sabia que a coisa estava dessa maneira, assim, muito legal esse alerta, Sim, muito importante, né. Aí é interessante, com relação ao que você falou, né, da importância do adolescente, né. sim, Você já está levando o adolescente para um urologista, para ele já estar, né, se ambientando aí e pra conversar inclusive sobre isso, né. sim. Muito interessante. Doutor Maurício, como os parceiros e familiares podem ajudar os homens a superar suas hesitações e incentivá-los a procurar cuidados médicos quando necessário? Eu acho que, em especial as mulheres da família, elas vão continuar tendo um papel, preponderante nesse tema, né, e nós urologistas contamos com vocês mulheres. Como sempre, as mulheres Né. Obviamente que importantíssimas para o as contexto. campanhas, de conscientização, elas são muito importantes, mas esse engajamento, né, junto à busca, eh eh, à saúde, ela vai vir da família, invariavelmente, vai vir de quem habitualmente já procura mais. E uma vez procurando, acessando a saúde, aí também cabe ao médico fazer com que esse homem ele não saia mais desse sistema. Cabe a gente cativar, mostrar a importância, convencê-los. É o que a gente fala, né, no marketing digital, né, o engajamento, né, É isso aí, através do conteúdo de qualidade, né, é exatamente. mais ou menos Não adianta isso. você passar sermão falando o que é certo, o que é errado,
prescrevendo se você não vai ter aderência. Se você não tem aderência, você não tem resultado. E ainda por cima, você não vai ter satisfação, ok? Então, todas esses parâmetros, elas fazem parte da arte da medicina em si. Não adianta o médico ele ser o suprassumo em determinado assunto, ele ter um conhecimento excelente, mas ele não consegue passar isso, ele não consegue engajar o paciente, especialmente no cuidado básico. Isso é fundamental. Quando é numa linha final de tratamento, é o cara que vai fazer aquela cirurgia, tudo bem, isso é dilui, mas ao longo do tempo, e a gente está falando de um cuidado geral do público masculino, o médico ele tem que ter Inteligência emocional. essa sensibilidade, É, fundamental. fundamental, é verdade. O acolhimento, né. Sim. É, Saber muito que às legal. vezes também se apertar espana, né, Andréia? Com certeza. Se apertar espana, é verdade. Eh, Quais são os principais benefícios de uma relação aberta e de confiança entre o paciente e o urologista? E aí tem um gancho aqui, doutor Maurício. Como você trabalha para criar um ambiente acolhedor e confortável para os homens que procuram seus serviços? Bom, a importância disso é simplesmente melhorar, é conseguir do paciente aquilo que você quer para ele, que é o seu bem-estar e a sua saúde, ok? Como que você, favorece isso? Se colocando como um parceiro do paciente. Você não está acima de ninguém. Ele te procurou porque ele quer ser ajudado de alguma maneira. Ou ele quer continuar bem, ou ele quer ter a segurança de que a máquina dele, que é o corpo dele, está funcionando bem e vai continuar funcionando, né? Então, eu costumo dizer que a gente está no mesmo time, né? Eu tô aqui para te ajudar com o que eu puder. Eh, as Os diagnósticos são A, B, C, D ou E, né, os testes a serem feitos são esses, o o acompanhamento necessário é esse, e é isso que a gente objetiva, Andréia. Não sei se eu me Perfeito. fiz entender, mas Não, com certeza, com certeza. Ainda mais a gente que conhece o seu trabalho, né, na região, a obrigado. gente sabe o nível, né, do seu trabalho aí, você realmente é um médico que é muito querido, respeitado e muito bem indicado, Fico né. muito feliz em Com ouvir isso de certeza, você. com certeza Obrigado. absoluta, é. O Exi Enzo o Enzo agradece. o Enzo, o Enzo é o filhinho do doutor Maurício, viu. Existem recursos adicionais, como grupos de apoio ou programas de conscientização, que podem ajudar a promover uma melhor saúde urológica entre os homens? E quais são algumas iniciativas que você considera eficazes nesse sentido? Você até já falou um pouquinho sobre isso, né? Sim, mas existem sim, né, existem algumas associações, existem alguns grupos, né, de pacientes que foram submetidos, por exemplo, a tratamento para o câncer de próstata, seja radioterapia, seja, cirurgia e as diferentes modalidades de cirurgia, né. Existem algumas associações que também, advogam aí por qualidade de vida, em especial, por exemplo, pela continência urinária, né, existe uma ideia de que perder xixi é algo normal ao longo da vida, né. A mulher, quando tem filho e fica mais velha, ela perde xixi, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, né, perder xixi não é normal nunca, E tem né, tem tratamento. Isso é tratamento e interessante, hein? funciona. Que tem pessoas, inclusive eu conheço pessoas, assim, mais jovens, bem jovens, assim, que têm esse problema de incontinência Exatamente, né, urinária. então existe sim, existe uma campanha, bastante ativa da nossa Sociedade Brasileira de Urologia, né, eh, campanhas de esclarecimento, de engajamento, desde o adolescente masculino, né, da saúde do homem também, né. Existem na minha opinião, até as redes sociais, né, é uma ferramenta poderosíssima, né, para boa informação. O É, problema é o filtro, né. A internet é uma ferramenta revolucionária e maravilhosa. A única coisa é que a tela do computador, a palma do aceita seu qualquer coisa. aceita qualquer coisa, o que É, você colocar. Então você tem que buscar informação ética e informação de qualidade, perfeito. né.
Então, acho que isso é um canal interessante para esclarecimento. Muito bom. Conectividade, É, isso aí, conectividade. conectividade. É, isso mesmo. Doutor Maurício, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Espero que venha mais vezes, né? Quem sabe a gente venha a falar sobre câncer de próstata, que eu acho que é um assunto que é muito importante, né? Porque a gente tem aí exemplos, né, de pessoas e casos de pessoas assim que poderiam ter se salvado, né? Se tivessem feito, né, uma aderido Detecção aí à medicina precoce, né. Sim, preventiva, tem casos, assim, que realmente deixam a gente muito tristes, triste. né. E mais do que isso, é aquela coisa da gente saber, né, que o câncer de próstata, quando a gente fica sabendo, né, de algum caso, o homem não sente absolutamente nada, né, então aquilo vem e, de repente, é uma coisa que poderia ter sido, né, detectada e a pessoa poderia estar aí, então, eu acho que é um assunto bem Interessantíssimo, né. interessante, né, bem E importante. muitas doenças também são assim, Andréia, né. O paciente, ele não sentia nada e ele morreu de repente. Na verdade, não é bem assim. Existem algumas condições que são assim, mas outras não. A doença, ela é silenciosa, ela tem uma um tempo de ocorrência, que muitas vezes ele é longo, e ela tem um ponto de deflexão onde ela vai descompensar. E aí a hora que ela dá o sintoma, pode ser que dê tempo de fazer alguma coisa, pode ser que não dê, pode ser que o tratamento vá apenas paliar, seja de maneira em doenças oncológicas ou não, como por exemplo as cardiovasculares. É isso aí. Bom, esse foi mais um Healthcast Alpha. Gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa Eu queria aqui nessa agradecer, câmera. eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para falar um pouco sobre a minha especialidade, né, uma introdução sobre o que faz o urologista e o nosso papel fundamental aí como médico e guardião da saúde masculina. Dizer que foi um prazer estar aqui e espero que seja proveitoso para todo mundo. Um abraço. Obrigada a todos pela presença. Se vocês quiserem entrar em contato com o doutor Maurício, aqui no GC vocês podem ver o Instagram dele, né, lá tem todas as informações. Ele atende em São Roque, atende em Alphaville, na Alfa Clínica, no edifício Právida. E é isso aí. Até a próxima. Até.